Olá, aqui é um vídeo rápido para falar dos construtores e destrutores de classe. No vídeo anterior, eu falei para vocês que a gente podia não precisar mais daquele cria lista lá na função main. Então aqui na função main, eu estou declarando a lista L, a lista outra, e estou tendo que chamar o cria para poder usar. Esse cria tinha sido implementado no nosso programa de listas encadeadas, nosso módulo de listas encadeadas em ID1, para inicializar os valores da lista. Então, toda vez que você criasse uma nova variável do tipo lista, tinha que chamar o cria para que ela ficasse prontinha para ser usada, que é basicamente fazer o prim apontar para null. Aí vai fazer desse jeito explícito agora aqui, ó. Eu vou declarar a variável L, a variável outra, e vou fazer com que automaticamente, na hora que alguém declarar uma variável dessas, a função cria seja chamada. Para isso eu vou usar uma função especial chamada construtora. A função construtora é uma função que é chamada toda vez que você cria uma variável. Então o construtor de uma classe, toda vez que você cria uma nova variável daquela classe, você chama a função construtora. Vamos ver como é que a gente faz uma função construtora. Não tem nada demais, assim, nenhum segredo. Primeiro aqui, ó, declarando a função construtora na nossa classe. Então essa é a classe do vídeo passado, só que eu criei essa função a mais aqui, ó. Ela tem o mesmo nome da classe. E ela pode ter parâmetros ou não. Nesse exemplo meu aqui é sem parâmetros. Se ela é sem parâmetros, quando eu declarar a variável sem parâmetro nenhum, já vai chamar esse construtor. Se ela tiver parâmetro, na hora de declarar a variável, eu vou ter que colocar os parâmetros também. O construtor default das linguagens das classes no C++ é esse assim, sem parâmetro. Nota que o construtor ele tem o mesmo nome da classe e ele não retorna nada, não tem void nem nada no retorno dele, né? Ele não tem return e não tem o void. Ele pode ter quantos parâmetros você quiser. Assim como tem o construtor, tem o destrutor. Quando que essas variáveis são chamadas? O construtor, toda vez que uma variável do tipo lista for criada, o construtor tipo lista vai ser chamado. E o destrutor, toda vez que a variável for destruída, parar de existir, por exemplo, você declara uma variável tipo lista no começo de uma função. Na hora que declarou, chama o construtor. Quando a função acaba, a variável vai desaparecer. Então é chamado o destrutor. Como aqui nós temos uma lista encadeada, o ideal é que o construtor faça o prim ficar com null e o destrutor implemente um código para desalocar todos os nós da lista e deixar o prim com null de novo. Vamos ver aqui como fica isso no código em C. Aqui, ó. Aqui é o nosso construtor, eu só fiz comodamente chamar a própria função cria. Já podia ter escrito o código da cria aqui dentro. Então agora, quando eu criar a variável lá no programa principal ou em qualquer lugar, quando eu criar uma variável do tipo lista, automaticamente o construtor da classe vai ser chamado e a função cria vai ser chamada. Toda variável. Então quando eu declarar a variável L lá no programa principal, chama o construtor e coloca o L prim null. Quando eu declarar a variável outra lá no programa principal, vai chamar também o construtor e vai colocar o prim com null. Aqui, ó. Aqui eu estou chamando o construtor, aqui de novo o construtor. Construtor passando o dis como L, ponteiro para L, e aqui o construtor passando o dis como ponteiro para a variável outra. Tá? Quando a função main acabar, essas variáveis vão ser destruídas, ele vai chamar um código do destrutor, que vai tentar, no ideal seja a gente implementar, eu não implementei ainda aqui, mas seria você implementar aqui, ó, a remoção dos nós. Você pode até fazer como exercício a remoção dos nós. Era isso, falei que ia ser um vídeo rápido, construtores e destrutores. Só para não ficar tão rápido assim, se eu tivesse parâmetros, podia fazer desse jeito. Aí vem aqui, por exemplo, int n, alguma coisa assim, algum parâmetro que você queira. E, havendo um parâmetro desses, lá na função main, você, para chamar aquele construtor com parâmetro, você tem que passar aqui, ó, um número. Automaticamente, se você chamar o construtor assim, ele sabe que você está chamando essa função. Se você chamar sem colocar os parênteses e o número, aí ele sabe agora que você está chamando esta outra função. Então, teria duas versões de construtores nesse meu exemplo.
Sim, você pode ter no C++ mais de um método com o mesmo nome, ou mais de uma função com o mesmo nome, quando elas mudam o parâmetro que elas recebem. Se uma função, você cria uma função, por exemplo, sem parâmetro, e depois cria uma outra com o mesmo nome, mas com um parâmetro, o C++ leva isso numa boa. Na linguagem C isso não era permitido, mas o C++ foi estendido para permitir. Aí você, o compilador vai saber quando que você está chamando uma versão ou a outra em função dos parâmetros que você passou. Como essa aqui tem um parâmetro, se você criar a variável passando um parâmetro, ele sabe que tem que chamar de baixo. Se você criar a variável sem passar parâmetro, sabe que é para chamar de cima. Essa operação é permitida, na verdade, para qualquer tipo de função, não só os métodos da linguagem C. Qualquer função da linguagem C++, você pode agora ter funções com o mesmo nome, desde que os parâmetros que elas recebam sejam diferentes. E aí você vai ter versões. Então você pode criar uma função chamada insere na lista, que recebe um item, e aí um parâmetro, e aí ela vai ser chamada toda vez que você passar um parâmetro daquele tipo. Se você criar uma versão dela com 2 parâmetros, aí toda vez que você chamar uma função com aquele nome e 2 parâmetros, a versão que vai ser chamada é a de 2 parâmetros e assim vai. Isso é outro recurso bem legal a mais da linguagem C++, que é uma vantagem bacana em relação à linguagem C, uma flexibilidade. Tá? Então nós falamos aqui de construtores e aproveitamos para dizer também que você pode criar versões de função, trocando o tipo de parâmetro que ela recebe, e o compilador vai saber qual chamar em função dos parâmetros que você passou quando está chamando a função. Era isso, foi bem rápido, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, continue procurando mais material sobre construtores e destrutores na internet, para vocês entenderem mais. Sempre procurem estudar mais.